Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Hoje a lição de número 3, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Bem, inicialmente a nossa revista ela faz um comentário acerca da origem dos demônios. Este assunto ele é relevante pelo fato de, além de ser bíblico, também as pessoas tiveram e têm, um certo interesse a partir do século 20, na metade do século 20 para cá, nós tivemos um aumento no interesse de questões relacionadas ao ocultismo, aos demônios. Haja visto inclusive filmes, como O Exorcista. Enfim, as pessoas passaram a ter um fascínio maior por essas questões relacionadas aos demônios. É claro que uma das tarefas difíceis, inclusive que deve também ser refletido, inclusive Stanley Orton aborda sobre isso, é a questão da demonologia e a responsabilidade humana. Nós sabemos que Deus ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos ter um discernimento, a igreja precisa ter um discernimento, e tanto no aspecto espiritual, e acolher também as questões relacionadas à medicina, psiquiatria e à sociologia, Enfim, esses elementos também têm o seu lugar. É necessário também, e isso é fundamental, nós atentarmos para o discernimento entre o que seria questões relacionadas aos demônios e questões relacionadas a uma patologia, o que é de fato uma enfermidade, o que é uma possessão demoníaca. Embora a possessão demoníaca vai ser abordada na lição da semana que vem. Bem, as pessoas elas sempre tiveram um fascínio acerca dos demônios. Desde o período mais antigo, o termo demônio, a palavra latina, demônio, ela deriva da língua grega, daimon, que era usado para se referir a influência anônimas, tanto de natureza boa quanto má. Quando o conceito de um espírito sobrenatural ou inteligência se desenvolveu posteriormente nos círculos gregos, então a palavra adquiriu gradualmente uma conotação maligna e era usada como uma designação geral dos poderes malévolos, aos quais eram geralmente atribuídas a individualidade e funções características. Se estudarmos então os antiguidade, o termo daimon era utilizado, por exemplo, já na Grécia Antiga. Desde Homero, em Homero, o termo daimon estava relacionado à ideia de atividade, deidade ou poder divino. O termo daimon na língua grega ele foi utilizado por Hesíodo, ele foi utilizado pelos filósofos gregos de uma forma em geral, Heráclitos, pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim. Depois os demônios também são vistos nas sociedades da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia também tinham determinados conceitos em relação aos demônios. Também os egípcios tiveram seus conceitos em relação a estes seres, Inclusive a questão muito no Egito associada à questão da magia. Também no período intertestamentário se desenvolveu, inclusive nós falamos isso no vídeo anterior acerca dos anjos, se desenvolveu muitas ideias relacionadas aos anjos, inclusive dos livros apócrifos e pseudoepígrafes, e isso de uma certa forma causou algumas visões, que influenciaram de uma certa forma alguns pensamentos no início do contexto social do cristianismo, quando surge o cristianismo. Bem, na nossa lição, primeiramente se fala sobre a origem dos demônios. A Bíblia fala da origem dos demônios, da natureza dos demônios, as atividades que eles realizam e qual será o fim deles. São os pontos principais que a Bíblia aborda acerca da demonologia, embora ela não satisfaça todas as nossas curiosidades, e muitas coisas estão relacionadas a crendices, mas ela nos traz uma visão daquilo que é essencial acerca dos demônios.
Na lição, fala-se sobre a origem dos demônios, os anjos caídos e os demônios. Tem-se uma discussão sobre o texto de Ezequiel de 28 e Isaías 14. Esse texto tem sido polêmico e tem causado algumas discussões. Alguns eminentes expositores acham que esse texto não estaria se referindo aos demônios, mas outros acham que está se referindo a Satanás, aos demônios, a expulsão de Satanás das regiões celestiais. Né? Eu aconselho, então, o professor de escola dominical a pesquisar mais sobre este assunto. A nossa revista de escola dominical e também no livro Pastor Ezequias, ele segue a interpretação, e essa foi uma interpretação aceita em nossos círculos pentecostais, de que o texto de Ezequiel 28 e o texto de Isaías 14 estaria se referindo então à queda de Satanás, que é chamada na Vulgata de Lúcifer. Né? Ele então é expulso das regiões celestiais e arrasta uma grande parte dos seres demoníacos. O texto também de Apocalipse 12 é comentado na segunda parte da lição, que fala sobre a batalha no céu, o arcanjo Miguel e o dragão. Esse texto também tem sido debate de algumas interpretações a que período esse texto estaria se referindo. Alguns eminentes comentaristas acham que esse texto está se referindo no aspecto histórico e também no aspecto profético. Trata-se da luta que teve travada para a vinda do Messias no mundo e também no aspecto futuro, tendo um caráter escatológico. O conflito no fim dos séculos é de um caráter escatológico em que vai haver a vitória final sobre Satanás. A lição comenta também acerca de Satanás. Então, inicialmente, vamos falar acerca de Satanás e depois vamos falar acerca dos demônios. O que a Bíblia ensina acerca de Satanás? Primeiramente, a Bíblia ensina acerca de Satanás a sua origem, conforme eu comentei há pouco, o texto de Isaías 14 e o texto de Ezequiel 28, que chega um determinado momento que parece que ele vai além daquelas personagens históricas, o rei de Tiro, descrito nesses textos que eu acabei de citar. Né? Em segundo lugar, além de mostrar a sua origem, a Bíblia também fala sobre a natureza ou caráter de Satanás. Né? A Bíblia fala sobre o caráter de Satanás. A palavra Satanás, ao pé da letra, quer dizer adversário, porque ele se opõe. Satanás é descrito como um ser que procura destruir a igreja. Ele procura destruir a igreja de duas maneiras: interiormente, através da introdução de falsos ensinos, e exteriormente, através das perseguições. A natureza e o caráter deste ser, ele é visto principalmente na Bíblia através dos seus nomes. Ele é chamado de Satanás, que quer dizer adversário. Ele é chamado de diabo, que quer dizer caluniador, né? Porque é uma das suas atividades. Ele é chamado também de destruidor, Apolion, Abaddon. Ele é cheio de ódio contra o Criador e suas obras. É chamado também de serpente, a antiga serpente, chamado diabo, Apocalipse 12 e o versículo 9. Ele é chamado também de tentador, Mateus 4:3, e é chamado também de príncipe deste mundo, em João 12:31, 2 Coríntios 4:4. A Bíblia fala sobre o príncipe deste mundo, ou príncipe deste século. O mundo, nesse caso, está se referindo ao sistema dominado por Satanás. Então, os nomes dele revelam o seu caráter. A Bíblia também fala sobre a atividade de Satanás. O que Satanás faz? A atividade de Satanás é perturbar a obra de Deus, ele se opõe ao Evangelho, ele domina, ele cega, ele engana, ele laça os ímpios, ele aflige, foi o que aconteceu no tempo de Jó, ele tenta os santos de Deus. Né? A Bíblia apresenta Satanás como presunçoso, orgulhoso, poderoso, maligno, astuto, enganador, feroz e também cruel. Então essa é a natureza da atividade de Satanás. Agora, a esfera da atividade de Satanás, onde é que Satanás atua? O diabo não limita suas operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes ele age também nos círculos mais elevados como um anjo de luz. 2 Coríntios 11:14, a Bíblia nos mostra que ele é capaz de transformar-se em um anjo de luz.
ele, então, a esfera de atividade dele não se limita, portanto, aos círculos, né, depravados. Qual é o motivo das atividades de Satanás? Por que Satanás age desta forma? Satanás ele está, de uma certa forma, né, podemos afirmar, segundo nos revela a Bíblia, ele odeia a natureza humana que nós possuímos, essa natureza que nós temos, ele odeia inclusive a imagem de Deus em nós, ele odeia a glória externa de Deus para a promoção da qual temos sido criados, pela qual alcançaremos a nossa própria felicidade eterna. Aliás, Satanás ele odeia a própria felicidade, né? Ele tem ódio então de nós e de nós também ele tem inveja. Então, o motivo das atividades de Satanás são estas. Agora, a Bíblia também nos informa que ele tem algumas restrições. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos mostra a sua atuação de forma intensa, mostrando que Satanás é forte, nós devemos ter cuidado para não exagerar o seu poder. Para aqueles que creem em Cristo, ele é um inimigo derrotado. João 12:31. E é forte somente quando para aqueles que cedem à tentação. Apesar da sua fúria, a Bíblia diz em Tiago 4:7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E qual vai ser o destino de Satanás? Outra coisa que a Bíblia nos mostra é o destino de Satanás. Já em Gênesis 3:15, Deus predisse e decretou a derrota daquele poder que havia causado a queda do homem. E a serpente, o castigo da serpente até o pó da terra, foi um vislumbre do que irá acontecer na derrota final de Satanás. Ele foi expulso do céu, ele vai ser aprisionado durante o milênio e vai ser lançado finalmente no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 10. Bem, isso é em relação a Satanás. Mas a Bíblia também fala acerca dos demônios. Satanás então seria o líder, vamos dizer, o chefe. Os demônios então são seres que estão a serviço desse chefe ou desse líder. Como é que a Bíblia nos apresenta os demônios ou espíritos maus? Os anjos foram criados por Deus, já vimos na aula anterior, perfeitos, sem pecado, foram dotados de livre escolha, mas sob a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados então fora do céu. Muitos, segundo a Bíblia, né, os anjos maus passam parte do tempo no inferno e parte no mundo. 2 Pedro 2:4, João 12:31. Eles enganam os homens por meio do pecado, eles exercem poder sobre eles e este poder está aniquilado para aqueles que são fiéis a Cristo, pela redenção que Cristo consumou na cruz do Calvário. Os demônios, então, a Bíblia não dá muito detalhes acerca desta origem dos demônios, porém a Bíblia nos mostra que eles existem, que eles são reais e que eles estão em constante atividades, né? Os demônios, eles estão atuando constantemente, eles são capazes de possuir inclusive um corpo de uma pessoa, que nós vamos ver na aula da semana que vem, né? A influência demoníaca hoje ela é sentida em muitas esferas da sociedade, né? É bom lembrar que Satanás, que os demônios atuam em diversas instâncias da sociedade. Às vezes se tem uma visão, principalmente nos círculos pentecostais, que os demônios atuam apenas nas regiões onde se tem os cultos afros, como a África e outros lugares, mas também lá no paganismo, né, vamos dizer assim, da Europa, os demônios também estão em constante atividades. A revista então faz um comentário sobre este assunto e finalmente a revista mostra o poder de Jesus sobre os demônios. No período messiânico dos evangelhos, a Bíblia mostra Jesus tendo poder sobre os demônios e este poder também é garantido para a igreja hoje e para aqueles que confiam em Cristo. Portanto, prezado aluno, prezado professor de escola dominical, que você possa, com desenvoltura, pesquisar mais sobre o assunto, estar preparado para trazer questões importantes, relevantes para a sala de aula e também para responder algumas dúvidas ou possíveis dúvidas que poderão surgir durante essa lição, a ministração dessa lição número 3, a natureza dos demônios. Que Deus o abençoe. Semana que vem nós voltamos com mais uma lição. Que Deus o abençoe.